Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vamos estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. E nós estamos nesse mês de dezembro, fechando o ano aí, e eu quero falar sobre arrebatamento e eternidade. Talvez de uma forma um pouquinho diferente daquilo que a gente contextualiza dentro da palavra de Deus, mas trazendo alguns alertas para a sua vida e para a minha vida. Num vídeo anterior eu falei sobre a gente ter um legado deixado pelo Senhor Jesus para as nossas vidas, que é uma vida eterna. E hoje eu quero falar sobre, então, libertar das distrações. Aquilo que pode ser uma distração para a sua vida e você perder aquilo que já foi liberado para nós, como igreja do Senhor, que é a bodas do Cordeiro, que é estar no céu com o Senhor Jesus. Vamos à palavra de Deus? Olha só, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos de forma corajosa, fortalecei-vos. Essa palavra aqui, diante desse contexto em si, da gente nos libertar das distrações, é vigiar. Nós precisamos disso. A palavra de Deus traz tanto contexto sobre essa situação, orai e vigiai. Ou seja, não basta a gente só buscar, só orar, mas a gente também tem que estar vigilante diante de tudo aquilo que acontece. E me preocupa hoje em dia, para essa geração, diante de tantas distrações que nós temos, diante de tantas coisas que tentam roubar o nosso tempo, diante de tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que quando a gente chega no final do dia, a gente fala, puxa vida, eu não consegui fazer isso, não consegui resolver isso, e as coisas vão se avolumando de tal forma que isso às vezes tira até a nossa paz, que deixa a gente preocupado, ansioso, diante de tudo aquilo que precisa ser feito. Isso em qualquer contexto da vida, não é assim? Às vezes é uma situação de casa que não consegue resolver, não consegue colocar tudo nos seus devidos lugares, uma questão de emprego, uma questão de profissão, enfim, que as coisas vão tomando um rumo e vão indo com uma força tão grande que às vezes a gente fica meio perdido. E é nesse contexto dessa caminhada que às vezes há tantas distrações que faz a gente perder tempo. Eu lembro que quando eu era criança tinha um desenho interessante que o coelho e a tartaruga, os dois correndo, né? E o coelho, então, sabedor, que tinha uma velocidade muito maior do que a da tartaruga, falou, tá tranquilo, isso aí já está no paro, já vou ganhar, não tem problema algum. E o coelho, então, quando deram a largada, o coelho saiu correndo e a tartaruga foi no seu passo ali de tartaruga. Conclusão, o coelho estava tão confiante que na sua corrida ali tinha algumas distrações. Ele parou para fazer algumas coisas. Até um momento que ele parou para tirar uma soneca. Ele falou, não, vou parar, vou estar tranquilo. E aí ele parou. Quando ele parou, de repente, apareceu a tartaruga passando e ele estava dormindo. Ou seja, quando ele ouviu o grito do pessoal, vencedor, a tartaruga ganhou, ele acordou e tinha perdido aquela corrida. Parecia que estava ganho, mas perdeu. Por quê? Diante da sua corrida, diante de achar que ele tinha condições e capacidade para fazer tudo sozinho, ele, diante das distrações, acabou perdendo. Isso traz um alerta para mim e para você. Eu posso extrair desse desenho um exemplo tão simples, mas uma realidade de vida. Cuidado com as distrações. Às vezes você tem condições, tem capacidade, tem possibilidade de fazer tantas coisas, mas as distrações vai fazendo você parar na caminhada. E aí você perde aquilo que é a linha de chegada, que é conseguir alcançar e conquistar aquilo que você quer. Então, essa palavra aqui está dizendo o quê? Vigiai, estáis firmes na fé, no propósito, no plano, naquilo que o Senhor quer para a sua vida. Diante desse tema, arrebatamento e eternidade, que a gente está tratando esse mês de dezembro, eu tenho que ficar vigilante, eu tenho que ficar atento a tudo aquilo que está acontecendo, para que eu não venha perder a minha salvação. Vigiar é algo necessário e importante. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz também vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, está ao teu derredor, rugindo como leão, vendo a quem ele possa tragar. O preocupante dessas distrações, dessas questões do dia a dia, que às vezes a gente acaba baixando a guarda. E é nesse momento, então, que o diabo que está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está os anjos do Senhor nos guardando. Mas é nesse momento, quando a gente baixa a guarda, quando a gente facilita em alguma coisa, que ele então, de forma astuta, ele acaba mandando seus dardos inflamados para poder nos acertar. Eu tenho que me preocupar com isso e você também, com as distrações da vida. Aquilo que pode fazer eu baixar o escudo da fé, aquilo que pode fazer eu baixar a minha espada, aquilo que pode fazer eu tirar o capacete, que são as armas
que está lá em Efésios, e isso é preocupante. Por quê? Porque eu posso ser atingido. Então, cuidado com as distrações da vida, cuidado com as questões da vida, cuidado com os celulares da vida, porque isso pode te trazer uma distração e você perder a melhor coisa que é para a vida de um cristão, que é ter intimidade com o Senhor Jesus, que é estar perto dele, para poder então vivenciar um plano de salvação que ele tem para todos nós. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu tenho que crer, eu tenho que estar vigilante diante de tudo aquilo que é plano de salvação para a minha vida. Vamos estar orando sobre isso? Senhor Jesus, eu sei, meu Pai, que na nossa caminhada há tantas distrações. Talvez o meu irmão, minha irmã, vivencia isso todos os dias, meu Pai. Mas em nome de Jesus, traga a estratégia do céu para que nós venhamos lidar com as questões da vida, que nós não venhamos estar distraídos, mas que nós venhamos estar vigilantes diante de tudo aquilo que o Senhor já liberou para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém.